Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Em nossa aula de hoje, estudante, iremos conversar um pouquinho ainda a respeito de números racionais na forma decimal. Um tempinho para que você providencie o seu material. Prontinho, estudante? Muito bem. Em nossa última aula, já conversamos a respeito de números racionais na forma decimal. Você se recorda? Espero que sim. Bom, estávamos na situação problema da Dona Célia. Você se recorda dessa situação, estudante? Fiquei de fazer a correção com você em nossa aula de hoje. Dona Célia foi ao supermercado com algumas cédulas no bolso. Vamos recordar qual era mesmo a quantia que Dona Célia tinha em seu bolso? Vamos lá? Dona Célia tinha uma cédula de R$20, mais uma cédula de R$20, dá um total de R$40, mais uma cédula de R$20, e aí nós fechamos um total de R$60, mais R$2,62, mais R$2,64, mais R$2,66, mais R$2,68, mais R$2,70 e mais R$2,72. Este é o valor que Dona Célia tem. E foi com esse dinheiro que ela foi ao supermercado. Isso nós já fizemos em nossa última aula. Mas suas compras, as de Dona Célia, ficaram em R$67. Quais cédulas ela deve entregar ao atendente? Ela tinha 3 cédulas de R$20 e 6 cédulas de R$2. Se sua compra ficou em R$67, quais cédulas ela deve entregar ao atendente? Vamos pensar, estudante, você na mesma situação de Dona Célia, estando no supermercado, com essas mesmas cédulas em seu bolso, de sua posse, e ao chegar ao caixa, sua compra ficou em R$67. Que cédulas você deve entregar ao atendente? Então vamos pensar? Dona Célia, ou pensando que você poderia estar na situação de Dona Célia, teria que entregar uma nota de R$20, mais uma nota de R$20, mais uma nota de R$20. Então, você teria que entregar as 3 cédulas de R$20. Mas 3 cédulas de R$20 dá um total de R$60. Ainda faltam entregar ao atendente R$7.
E, de acordo com as notas que dispomos nessa situação, ainda necessita de entregar uma nota de R$2, mais uma, dá um total de R$4, mais uma nota, dá um total de R$6 e mais uma nota de R$2. Então, Dona Célia precisa entregar ao atendente 3 notas de R$20 e 4 notas de R$2. Espero que você tenha acertado isso, mas lhe darei um tempinho para fazer essa conferência aí em seu caderno. Então, Dona Célia tem de entregar 3 cédulas de R$20 e 4 cédulas de R$2. Um tempinho para a correção, estudante. Prontinho, estudante? Bom, você já sabe que Dona Célia teve de entregar 3 cédulas de R$20 e 4 cédulas de R$2. Mas agora, estudante, lhe faço a seguinte pergunta. Que valor ela irá levar de volta para casa? De todo aquele dinheiro que Dona Célia tinha no bolso, os R$72, ao pagar 67 ao atendente, sobraram algumas notas, pois Dona Célia não precisou entregar todo o seu dinheiro, apenas aquelas cédulas que estão destacadas. Que valor ela irá levar de volta para casa? Vou dar um tempinho para que você registre esta situação aí em seu caderno, estudante, e coloque o resultado.
Prontinho, estudante? Vamos fazer a conferência, então? Que valor ela irá levar de volta para casa? Então, vamos pensar, estudante? Bom, ao entregar ao atendente os R$68, pois foi o valor que Dona Célia entregou, não é isso mesmo? Veja bem, 20 mais 20 mais 20 dá um total de 60. 62, 64, 66, 68. Então, Dona Célia entregou ao atendente R$68. O atendente lhe devolveu um valor, que é o valor de R$1. Então, vou apenas indicar aqui o 1. E Dona Célia não entregou essas duas notas de R$2. Duas notas de R$2, estudante, dá um total de 4. Então, Dona Célia levou de volta para sua casa um total de R$5. Então, ela voltou para casa com o valor de R$5. Eu acredito que a nota de R$5 eu não havia ainda demonstrado a você, estudante. Então, temos aqui agora a cédula de R$5. Tudo bem até aí? Vamos pensar mais um pouquinho a respeito desse sistema monetário e da sua relação com o nosso cotidiano? Vamos lá? Muito bem. Bom, agora eu trago a você, estudante, uma outra situação. E ela está muito relacionada ao nosso dia a dia. Ouça com bastante atenção esse áudio. Durante um bate-papo, um casal estava conversando sobre a tarifa de luz e tentando encontrar uma maneira de economizar. Todo mês a tarifa está ficando cada vez mais cara. Precisamos economizar. Não sei mais em que devemos economizar. Já temos mantido lâmpadas apagadas, os eletrodomésticos desligados e até na hora do banho temos reduzido o tempo de consumo. Ainda não é suficiente. O valor a ser pago continua alto. Muito bem, estudante. Eu penso que essa conversa que você esteve agora ouvindo, ela seja muito comum em todos os lares que estão preocupados com o consumo da energia elétrica. Bom, mas pensando nessa preocupação no consumo de energia elétrica, vamos fazer uma interpretação a respeito de uma conta de luz. Observe, estudante, que eu trago aqui uma conta de luz que é emitida pela Copel. Muito bem, estudante. Observe essa conta de luz. Analise. Acredito que ela não seja muito diferente da conta de luz que você recebe em seu lar a cada mês. E observe as perguntas que faço ao lado. Essa tarifa, ela se refere a qual mês e ano? Qual a data de vencimento desta tarifa? E qual o valor a ser pago? Olhar para uma conta de luz, fazer essa análise, conferir as informações, os valores, não é algo novo a você, estudante. Mas, caso você não tenha o costume de realizar essa conferência, estou indicando aqui aonde você pode encontrar estas informações.
Então, vou lhe dar um tempinho e nós conversamos na sequência. Copie aí em seu caderno essas informações, essas perguntas e responda. Essa tarifa se refere a qual mês e em relação a qual ano, qual a data de vencimento e qual o valor a ser pago. Um tempinho a você. Vamos lá então, estudante. Letra A. Essa tarifa se refere a qual mês e ano? Bom, essa tarifa se refere ao mês de outubro do ano de 2021. Espero que você tenha conseguido visualizar aí, estudante. O mês de referência é no mês de outubro do ano de 2021. O mês de outubro, estudante, é o mês 10. Qual a data de vencimento? A data de vencimento está logo abaixo do mês de referência. E a data de vencimento, estudante, é dia 24 do mês 10, ou seja, do mês de outubro, também do ano de 2021. Ao lado do mês de referência e do vencimento, estudante, nós encontramos a unidade consumidora e o valor a ser pago. Para essa conta de luz, o valor a ser pago até o dia 24 de outubro de 2021 é de R$ 299,69. R$ 299,69. Vou dar um tempinho para que você faça essa conferência aí nas respostas que você registrou em seu caderno.
Muito bem, estudante. Mas, quando observamos uma conta de luz, não temos apenas de conferir o mês de referência, a data de vencimento e o valor. Tem um outro fator em uma conta de luz que é muito importante e nos ajuda a manter esse controle dos gastos. E nós chamamos isso lá na conta de luz do histórico de consumo e pagamento. Eu trouxe aqui o histórico de consumo e de pagamento desta conta de luz. Você sabe, estudante, que a conta de luz ele é definido pelo custo do quilowatt, não é mesmo? Bom, então nós precisamos analisar nesse histórico de consumo e de pagamento a quantidade de quilowatt que foi consumido numa relação de vários meses. Nesse histórico, nós temos uma relação referente ao mês 3 de 2021, do mês 4, do mês 5, do mês 6, mês 7, mês 8 e mês 9. Então, nós temos um histórico dos últimos meses. E ao lado, estudante, nós encontramos a quantidade de quilowatt que foi consumido. Comparando esse histórico, nós podemos observar lá em nossa conta de luz qual mês consumimos mais quilowatt, qual mês tivemos uma redução, uma economia, qual mês precisamos ter um maior cuidado para estar reduzindo. Isso vem todo mês na conta de luz e é importante nós fazermos essa conferência. Mas, estudante, no histórico apresentado, qual mês apresenta o menor consumo? Vou dar um tempinho para que você observe esse histórico, copie essa questão aí em seu caderno, registre ela e responda.
minutinho, estudante? Então vamos lá. O mês com menor consumo foi o mês 5, ou seja, o mês de maio do ano de 2021, com um consumo de 216 kW. Bom, se ele apresentou o menor consumo 216, e os outros meses, estudante? E aí, você olhando para essa conta de luz e pensando na conta de luz aí de sua casa, já correu dar uma olhadinha para ver em sua conta de luz, a última que você recebeu, qual é a quantidade do seu consumo? É superior a essa apresentada? É inferior? Será que você está gastando mais? Menos? É importante fazer essa conferência, estudante. Tudo bem? Um tempinho para que você faça esse registro aí em seu caderno. Ou apenas faça a conferência. Muito bem, estudante. Agora vamos comparar. Vamos fazer alguns comparativos. No histórico apresentado, o mês de agosto apresentou o maior consumo e o mês de maio o menor. Isso nós já sabemos, que o mês de maio apresentou o menor consumo. E agora sabemos que o mês de agosto apresentou o maior consumo. Calcule a diferença entre os valores pagos nesses 2 meses. Então, observe, estudante, eu não estou pedindo para que você realize o cálculo da diferença entre o consumo de quilowatt, mas sim entre os valores pagos. Entre o valor do menor consumo, que é de 216 kW, e entre o maior consumo, que é em relação ao mês de agosto, de 284 kW. Então, eu vou dar um tempinho, estudante, para que você realize este cálculo aí em seu caderno.
Vamos lá então, estudante? Bom, vamos indicar primeiramente o valor do maior consumo, referente ao mês de agosto, com um consumo de 284 kW. O valor dessa fatura foi de R$ 304,87. Abaixo vamos indicar o mês de menor consumo, que é o mês de maio, com um consumo de 216 kW e um valor de R$ 196,34. Se vamos recalcular a diferença, estudante, então realizamos a operação de subtração. Primeiramente, vamos realizar o cálculo na parte decimal. 7 menos 4, tenho 7, tiro 4, fico com um total de 3. Agora, tenho 8 e tiro 3. 8 menos 3 dá um total de 5. Olhando para a parte inteira, nós temos 4. Não temos como tirar 6 de 4. Então, precisamos fazer a transformação. Mas acontece, estudante, que ao lado do 4 eu tenho o 0. Não consigo fazer a transformação do 0. Então, nós vamos até o 3. Retiramos 1 desse 3, que fica valendo 2. Eu tenho 3. Eu retiro 1 e eu fico com 2. Este 1 vai para a ordem do lado, valendo 10. Muito bem. Aí eu vou retirar 1 deste 10, que fica valendo 9. E este 1 eu levo para a outra ordem, que é a ordem da unidade. Eu já tenho 4 unidades com 10, eu fico com um total de 14. Agora sim, estudante, agora nós temos como resolver. 14 menos 6 dá um total de 8. 9 menos 9 dá um total de 0. E 2 menos 1 é 1. Então, a diferença, estudante, entre o mês que nesta casa apresentou o maior consumo dentro desse histórico e o menor consumo, dá uma diferença de R$ 108,53. É bastante coisa, não é mesmo? Isto demonstra que, se em algum mês esse consumo foi menor, é possível manter essa redução nos outros meses também. Faça essa conferência aí em sua conta de luz, observe esse histórico, perceba, faça o comparativo para perceber em que mês houve essa redução. Tente refletir, conversar em família, quais ações foram tomadas nesse mês que houve a redução, para que isso se estenda para os demais meses e vocês possam também economizar no consumo de energia elétrica. Vou dar um tempinho para que você faça essa conferência aí no seu caderno. Estudante. Mas todo mês chega em sua casa não só a conta de luz, como também a conta de água. Eu apresento então a você agora, estudante, uma conta de água emitida pela Sanepar. E preste atenção na taxa de esgoto
que vem junto a essa conta de água. Ouça com bastante atenção o áudio, estudante. Neste mesmo bate-papo, o casal analisou a tarifa de água. Olha só, observe o valor que pagamos referente à taxa de esgoto. A taxa mínima para até 5 metros cúbicos é de R$ 36,64. Como consumimos 8 metros cúbicos, houve um acréscimo de R$ 3,39. Qual o valor que pagamos só em taxa de esgoto? Muito bem, estudante. Bom, o casal quer saber qual o valor que eles pagam só em taxa de esgoto. A taxa de esgoto, ela está aqui no último cantinho do lado direito da conta de água. Muito bem, estudante. Bom, para um consumo de até 5 metros cúbicos, a taxa é de R$ 36,64. No caso deste casal, desta família, eles consumiram 8 metros cúbicos. Então, eles irão pagar, em relação aos 5 metros cúbicos, R$ 36,64. E em relação aos 3 metros cúbicos que eles consumiram a mais, para se fechar esse total de 8 metros cúbicos, eles irão pagar um valor de R$ 3,39. Bom, e nós vamos ajudar, é claro, estudante, esse casal a realizar este cálculo. Então, realize aí em seu caderno quanto este casal irá pagar apenas com a taxa de esgoto. Vamos lá então, estudante, fazer a conferência? R$ 36,64 mais R$ 3,39. Então vamos lá? 4 mais 9 dá um total de 13. 4 mais 9 ou 9 mais 4 dá 13. O 3 fica ali na ordem, o 1 vai para a ordem ainda ser somada. 1 mais 6, 7. E 7 mais 3, 10. Indicamos apenas o 0 e o 1 desse 10 irá para a ordem ainda a ser somada. 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. Então, novamente, indicamos apenas o último algarismo, o 0, e o 1 vai para a ordem ainda a ser somada. Ou seja, iremos somar o 1 junto com o 3. E 1 mais 3 dá um total de 4. Então, apenas com taxa de esgoto, nessa conta de água, esse casal gasta um total de R$ 40,03. Mas aí, estudante, o casal ainda quer saber também qual o valor que eles pagariam se tivessem apenas a taxa de água. Olhando apenas para a taxa de água, estudante, eles têm um valor de R$ 43,11 em relação aos 5 metros cúbicos e de R$ 3,99 em relação ao consumo extra, daqueles 3 metros cúbicos que eles consumiram a mais para se chegar ao total de 8 metros cúbicos. E eles querem saber, já sabem qual é o valor que pagam na taxa de esgoto e qual seria a taxa apenas da água. Vamos ajudar esse casal, pessoal? Um tempinho para que você realize também este cálculo aí em seu caderno.
Prontinho, estudante? Bom, infelizmente, nossa aula já se encerrou. Me comprometo a fazer a correção dessa atividade em nossa próxima aula. Espero que você fique bem, se cuide, mantenha o distanciamento social, o uso da máscara, a higiene das mãos. Até uma próxima aula.